Então, acho que a gente já começa, então, né? Aí depois da fala. Bom, gente, hoje eu que vou estar aqui com vocês apresentando, né, a fala da Patrícia. Então, o Encontros Formativos, ele está indo para o quarto encontro, né? A gente está muito contente, a gente tem conversado, né, de que é um momento bem, bem importante, onde nós, profissionais, estamos pesquisando, trabalhando, né, com o pensamento formativo, trazemos um tanto daquilo que a gente tem pensado, que a gente tem tramado, conversado com os nossos trabalhos, né? Então, hoje eu fico muito contente de apresentar a Patrícia Novaes. A Patrícia é minha colega de formação da minha turma, né, da psicologia formativa, do meu ingresso aí com a formação com a Leila e com a equipe do centro. Então, além dela ser uma parceira querida, uma amiga querida, eu fiquei de perto, né, das conversas, das reflexões sobre esse trabalho que ela foi montando e está montando, né, porque o processo não para, né, em aberto, mas, né, ela poder trazer essa camada, eu pessoalmente fico muito contente de ouvir e participar dessa conversa. Então, trazer para vocês um pouco quem é a Patrícia, né? Eu vou seguir aqui um pouco o currículo dela, tentar ser breve. Então, a Patrícia é psicóloga pela PUC do Paraná. Ela tem especialização em psicologia corporal pelo Instituto Reichiano de Curitiba e formação em psicologia formativa pelo Centro de Psicologia Formativa, membro do grupo de profissionais. Hoje ela atua no grupo de estudos avançados do centro e ela participa de workshops, projetos, supervisões e outros encontros. Tudo no Centro de Psicologia. Ela atua como psicóloga clínica, realiza palestras, ministra cursos e mentorias online e presencial destinadas à família e a relacionamentos. Esse projeto que a Patrícia vai trazer hoje, vai contar para a gente, tem um pequeno resumo. Ela está na área da educação há 20 anos, há 8 anos, mais ou menos, ela está trabalhando com orientação e suporte a famílias. E, então, nesse processo, ela foi criando um método que ela chamou de um método para educar os filhos para a vida com base na psicologia formativa. Ela deu um nome para esse método de educação ativa participativa, ela vai falar um pouco disso para a gente hoje, como ela vem formatando, e ela tem desenvolvido isso através tanto da experiência pessoal dela materna, como também do trabalho profissional nessas relações que ela tem feito. Então, Patrícia, está com você agora. Aí, a hora que você quiser que eu abra aqui, você me fala. Boa tarde, gente. Obrigada, Dê. Obrigada pelo carinho, pelas suas palavras. Também agradeço a Leila e a todo o grupo por esse lugar, né? Esse momento aqui com vocês, que é uma grande honra e alegria estar aqui, falando sobre mim, né? Sobre o que eu estou trazendo. Um pouco a Denise já falou, mas algumas coisas eu coloquei na apresentação. Eu tentei montar algo sucinto para a gente poder conversar mais, tá? Então, eu vou tentar ser breve e vamos lá, né? A Bê me ajuda com o tempo daí. Sim. Pode colocar. Então, eu vou compartilhar agora. Desculpa se eu entrei com a tela antes. De novo. Vejam se vocês estão vendo. Sim. Estão vendo? Tá. Estou vendo. Então, esse é o Guia de Sobrevivência da Família, né? O subtítulo dele é Onde Eu Fui Parar. Pode passar, Bê. É só eu andar aqui? Eu não sei como eu ando no Canvas. Clica na flechinha que tem ali do lado, tá vendo? Ah, tá. Peraí, deixa eu tentar tirar o pessoal. Desculpa, gente, meu computador é pretinho, não consegui tirar. Ele não abriu a setinha, deixa eu ver. Ah, agora, tá. Aí. Ótimo, desculpa. Foi? Foi. Então, foi. O que ele é, né? Ele é um compilado das minhas experiências, de tudo que eu passei, tanto pessoalmente como no meu caminho profissional, a partir da prática e da visão da psicologia formativa. E tudo isso como um estilo de vida, então não foi apenas um estudo, foi uma vivência, né? E ele surgiu dessa integração dos campos do meu convívio familiar
eu tenho 3 filhos, eu vou falar um pouquinho mais disso depois, do trabalho clínico, que também vinha acontecendo em paralelo, com a formação. E o estopim dele foi na elaboração da monografia, que já é um exercício, né, de fazer esse olhar maior para o tema que a gente escolheu, e o meu foi sobre a maternidade. Então, na elaboração da monografia, me trouxe mais corpo e mais força para poder compilar isso e colocar num guia. Pode passar, Dê. Espera aí que eu tô... Eu não sei o que aconteceu com o meu cursor, só porque eu achei que acertava. No seu computador tem umas setinhas à direita embaixo. Mas ela não está... Agora foi, agora ela está me obedecendo. E qual que foi o principal objetivo, né? A minha intenção quando eu escrevi é de sensibilizar os pais sobre o valor e importância que a própria individualidade deles tem na formação de um convívio familiar mais harmônico e melhor, né? Porque foi esse o caminho que eu fiz. Eu primeiro precisei olhar para mim e trabalhar as minhas questões para, a partir disso, conseguir ser uma mãe mais disponível, com mais paciência e com um melhor discernimento das decisões que eu precisava tomar diariamente com eles. Pode passar, Dê. Mas tem também outros objetivos, né? A partir daquele, que é como que eu fiz isso, né? Então, primeiro desmistificando a crença de autossacrifício para você ser feliz em família. Existe uma ideia de que ou você é feliz ou você tem uma família, que ter família é abrir mão de tudo, é deixar de fazer o que gosta, e isso não é uma verdade. Também eu quis trazer uma visão mais amorosa da pessoa para ela mesma, uma visão mais humanizada, sem aquela ideia distorcida, né, de querer dar conta de tudo, de ser um super-herói ou uma mãe e mulher maravilha, porque isso é uma crença muito desgastante. Também eu tive a intenção de promover reflexões acerca dos relacionamentos familiares, trazendo algumas informações importantes que acabam esclarecendo as pessoas, quando elas entendem o porquê de algumas coisas, elas salmam. Então, essa intenção era de trazer essas perguntas para ela abrir um novo olhar acerca da própria família, né? E também oferecer sugestões, dicas simples, que eu usei no meu dia a dia, ainda uso, e oriento os meus clientes, para melhorar esse convívio. Então, qual que é a característica, né, dele, assim? É um produto digital, tem no formato e-book e audiobook. O e-book é um PDF com 51 páginas, e o audiobook tem mais ou menos um pouco mais de 1 hora, que está dividido em capítulos. Então, são 9 áudios, cada áudio é um capítulo, para ficar uma audição leve, né? Algo mais tranquilo, assim. E dá para acessar pelo celular, pelo computador, pelo tablet. E ele está disponível na minha biografia do Instagram. Então, essa aqui eu deixei uma fotinha para vocês verem como é que é ele por dentro, né? Uhum. Como ele não é físico, não dá para manusear. Então, assim, esse é o índice, né? São ali 8 capítulos. O último eu não coloquei, mas são considerações finais e mais as referências. Então, agora eu vou falar brevemente sobre o que eu trago em cada um deles. Tá? Do primeiro, essa também é uma foto do primeiro capítulo, que é uma carta para você. Eu escrevo para o leitor um pouco da minha história e qual que é a minha intenção, isso que eu já falei até agora. Também como é que eu recomendo ler, porque normalmente a gente lê algo, quando a gente lê algo, é muito comum você se identificar com uma palavra ou uma citação e cair num julgamento, no putz, eu faço isso, eu não consigo, mas vai para um lugar negativo. E a minha intenção não é que as pessoas sejam conduzidas para esse lugar, mas simplesmente para perceberem que isso faz parte.
e que o caminho é justamente o contrário, é o autoacolhimento, é a autopercepção e a permissão de poder estar errando e aprendendo, para conseguir validar a própria experiência, sair da comparação e poder falar comigo é assim e para mim o que tem valor é tal coisa. Então é uma carta para fortalecer o leitor antes de entrar nesse tema que é muito delicado para os pais, né? Para a mãe, para as mães, para os pais. Pode passar. No capítulo 2, eu faço uma introdução da constituição da família. E eu acho engraçado esse assunto, porque eu começo falando, né, que constituir família é um sonho para muita gente. Para outras é um pesadelo que querem sair correndo. E para todos é um desafio. Ninguém foge disso, porque todo mundo nasce de uma mãe, né? Então, esses vínculos, eles existem, gostemos ou não, e são os nossos desafios, que está sempre nos convidando a formar limites, a nos perceber. É um convite para que a gente se posicione. É um aprendizado que acontece em todos os níveis, com todas as idades. É claro que quanto mais velha a pessoa, ela tem um pouco mais de recurso e capacidade para fazer esse posicionamento. As crianças precisam de mais suporte e permissão para poderem ser quem elas querem. Essa constituição em família, ela é complexa, né? Porque ela se auto-influencia o tempo todo e nisso vai estabelecendo o que vai formando nesse caminho. Então, a gente não pode prometer nada, a gente não pode deixar nada muito quadrado, porque ninguém sabe, cada família é única, né? Mas uma coisa é certa, quando a gente está em família, existe um grau de mistura entre os membros, que é maior ou menor. Por isso que a diferenciação é um dos primeiros caminhos que eu trago para você entrar em harmonia, para você ter um convívio mais saudável, mais próspero, edificante para todos. Precisa ter essa diferenciação. Pode passar, Dê. No capítulo 3, é o tema central, né? É onde é a dor, né? É o tema que eu escolhi para ser a dor, que é onde eu fui parar. Eu trago esse tema porque muitos dos assuntos que eu trabalho, tanto em clínica como na minha vida, foi assim também, é aquela pergunta na metade do caminho você pergunta, mas nossa, quem sou eu? Tanto tempo se passou, o que eu gosto? Eu nem lembro mais do que eu gosto. Então, eu, por exemplo, fiquei acho que uns 10 anos ouvindo só música infantil. Quando eu me dei conta que eu não aguentava mais, já tinha passado tanto tempo e era óbvio, né? Então, esse afastamento, ele acaba acontecendo muitas vezes sem a gente perceber, por algumas mudanças, seja por casamento, seja por nascimento de filho. As situações da vida, se a gente não está em conexão conosco, a gente vai se afastando mesmo. Então, o retorno para o corpo pessoal é sempre o começo desse caminho. E você se perguntar quem é você, do que você gosta, do que você não gosta. Começar a pessoalizar a experiência, aquilo que você vive, e generalizar menos. Porque eu percebo também que a generalização é algo que facilmente a gente faz. Por exemplo, a mãe teve um filho, né? Tá com o bebê no colo, está se sentindo triste, está cansada e se sente culpada por isso, porque pensa, poxa, as mães quando têm filho ficam felizes, ficam radiantes, e eu não estou me sentindo assim. Então, existem muitas comparações e idealizações que acabam atrapalhando o nosso processo, porque a gente entra numa crítica, numa expectativa de que é assim com todo mundo, quando, na verdade, não é assim com todo mundo. Esse é um caminho
para que na vida da pessoa ela possa ir aos pouquinhos validando o que ela sente, o que ela pensa, como foi para ela tal experiência, independente do que os outros vão falar ou pensar. Isso vai ajudando ela a fortalecer e construir uma referência interna, que é a autorreferência, que é um processo muito importante na maternidade para que ela seja uma maternidade livre, e não uma maternidade encaixotada, com muitas referências só externas. Elas também são importantes, mas a nossa base ela sempre vai estar dentro de nós. Então, seria um capítulo de fortalecimento esse. No quarto capítulo, eu trago sobre o corpo familiar. Aí eu escolhi essa foto ela é do livro também, porque eu adorei esse monte de pezinhos na cama. Assim, é lindo de ver, mas na hora mesmo, ninguém dorme assim, só as crianças, mas os adultos não. Então, assim, é aquela beleza que é só da foto, que na vida real é complicado, conviver e administrar tudo isso, né? Quanto mais pezinhos na casa, mais demandas vão existir. Aí eu trago essa questão do dinamismo do corpo familiar, que existem os corpos menores, né? O dos adultos e os das crianças. E esse conjunto forma o corpo familiar, que acaba estabelecendo a cada mudança, a cada criança que nasce, a cada aniversário, o ritmo e a dinâmica vai mudando. É uma exclusividade que acompanha cada família. Por isso que as comparações, elas não ajudam muito. Elas podem servir, as comparações mesmo, mas assim, identificar com alguma família, com alguma situação, pode te ajudar no que te toca no teu plano. Mas a comparação em si, ela não favorece o desenvolvimento de cada família. Aí eu trago a ideia das idades, que cada família tem uma idade. Então, se nascer um bebê, a família ela tem um corpo recém-nascido também, porque os pais também não têm essa experiência. Eles se tornaram pais, mas não sabem. Esse corpo materno, esse corpo paterno, ainda não tem uma forma definida. É tudo muito incerto, então é natural que existam dúvidas, incertezas, medos. Eles precisam de algum tempo para poder firmar isso e falar, não, eu sei o que eu estou fazendo. E então, eles entram num aprendizado. Os pediatras costumam ser os nossos professores em muitas coisas com as crianças pequenas. E a partir do momento que chega o segundo filho, os pais já não são recém-nascidos como no primeiro, porque o segundo filho, ele soma. Os pais já têm uma certa experiência, então o corpo familiar ele vai ter sempre a idade do filho que inaugura esse corpo, do primeiro filho. E assim eles vão acompanhando. Os pais eles vão ter a experiência materna e paterna diretamente relacionada com a idade que o filho tem. Então, por exemplo, pais de crianças de primeira infância, eles não sabem como é lidar com filhos adolescentes, porque eles ainda não passaram por isso. A idade deles está ali, até os 6 anos. Isso não tem como antecipar, como prever, porque o aprendizado se dá só na experiência. Por mais que leia, se informe, o que também ajuda bastante, é na experiência que a gente consegue somar o conhecimento com o que a gente sente, com o que a gente conclui. Né? Aí eu trago a questão da expectativa com a realidade, que é muito comum. Por exemplo, os pais querem uma casa organizada, sendo que eles têm crianças que estão na primeira infância. É praticamente impossível. Se forem crianças saudáveis e que têm um tempo em casa, vai ficar bagunçado, porque eles aprendem com o tempo. Não é rápido, isso é um processo, tem que estar ensinando, tem que estar acompanhando. Então, não adianta criar uma expectativa de ter uma casa de revista quando os filhos são muito pequenos. Aí eu trago cada fase,
cada idade da família tem uma característica própria. As crianças até 3 anos, a casa tem um ritmo. A família que tem já adolescentes já muda um pouco esse ritmo. Então, tudo isso vai caracterizando o convívio. E isso não é uma escolha. Isso, muitas dessas questões que geram conflitos são questões inevitáveis das fases de cada um e de como se dá essa interação e como ela é vista. Os pais, é importante que eles percebam como eles se enxergam nesse contexto que eles vivem, seja filhos pequenos, filhos um pouquinho maiores, filhos adolescentes, até filhos adultos. É muito importante que eles olhem como eles se sentem, porque isso conversa diretamente com a infância que eles tiveram, com as crenças que eles trazem, com as proibições. Então, sempre vai haver um ponto onde os pais podem aprender com os filhos a conduzir essa família de uma forma mais fluida, com menos conflitos, ampliando essa visão a partir da percepção que eles têm e de como eles se sentem. Pode passar, Dê. No capítulo 5, eu falo do corpo pessoal. Então, eu coloco ali desmisturando, que é uma palavra que eu uso bastante, eu acho engraçado, porque quando eu trago esse assunto, as mães geralmente, mas como assim o meu filho vai fazer tal coisa sozinho? Elas se assustam e eu percebo que é uma dificuldade, grande parte das vezes, dos pais, mais dos pais do que dos filhos, fazer essa separação. O desafio da separação é algo que nos acompanha desde que a gente nasce. A gente nasce, todo mundo vem de uma mãe, colado na mãe, né? E essa separação, a vida, o crescimento, né? O nosso crescimento, essa expansão, nos convida a gradativamente a ir fazendo essa separação. É uma preparação. À medida que o filho cresce, ele precisa de um pouco mais de liberdade para poder testar, ensaiar. E os pais também precisam, para poder retornar um pouco para o tempo pessoal, que assim que nasce um bebê, os pais perdem, né? O tempo que a gente dedica a um recém-nascido acaba sendo tão grande que a gente perde um pouco do nosso tempo para nós mesmos. Então, eu trago a importância dessa coexistência da mulher e mãe dentro do corpo, do homem e do pai no corpo. Você não precisa ser uma mãe em detrimento do teu corpo pessoal, ou um pai em detrimento do teu corpo pessoal. E esse diálogo interno entre esses dois corpos, ele precisa ter um lugar para começar a existir, para que comece a haver esse exercício do eu também faço para mim, eu faço para o meu filho, mas eu também faço para mim. Principalmente para conseguir perceber quais são as demandas pessoais, que é algo que muitas vezes passa batido. Muitas mães nem percebem mais o que elas precisam, de tanto que elas ficam voltadas para fora. Eu chamo a atenção para essas necessidades internas pessoais. E já faço um convite para também olhar para as necessidades reais dos filhos. Porque no educar, muitas vezes a gente entra num automatismo onde, por exemplo, a criança já está com 10 anos e a mãe ainda está fazendo o Nescau, o pão, preparando coisas que a criança já tem capacidade de fazer sozinha. Muitos desses hábitos, eles permanecem por um simples automatismo. É necessário fazer uma reflexão. Eu brinco
que eu falo de atualização, que nem a gente atualiza celular, a gente tem que fazer uma atualização. E a cada ano é importante fazer essa atualização. Porque o filho completou um ano a mais, opa, é um sinal, não é só um aniversário. Ele se preparou um pouco mais para alguma coisa. E quais são as habilidades que ele pode começar a desenvolver a partir daí? Isso é muito importante para a criança realmente aproveitar a capacidade dela de aprendizado e expansão. Então, não é só uma questão escolar, é principalmente de convívio e habilidades em casa. E para isso, existe os pais têm que ter uma permissão, tem que ter um entendimento de que ensaios fazem parte, de que a criança, por exemplo, vai lavar uma louça, a louça não vai ficar perfeita. E esse não é o problema. Ela está aprendendo. Muitas vezes, não existe esse incentivo em casa porque os pais não querem ter o trabalho de, eu vou ter que relavar, eu vou ter que fazer novamente. E acabam tirando esse espaço que poderia ser preenchido. Eu vou falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso. Então, é necessário, nesse capítulo eu trago muito a importância do conter-se. Os pais podem fazer muitas coisas pelos filhos, mas o desafio maior é quando que você deve se conter. Já parou para se perguntar? O que o teu filho faz? O que você faz pelo seu filho que você já não precisaria mais estar fazendo? Ele poderia estar fazendo sozinho. Então, é preciso aprender a não fazer, a deixar de fazer, para abrir esse espaço. Pode passar. Você tem mais 10 minutos, tá, Tati? Tá. Capítulo 6, eu falo de cada um no seu quadrado, que é o momento pessoal de cada pessoa. E eu falo de todos, né? Eu falo pessoa, eu não falo nem só dos adultos, nem só das crianças. Quando eu entendi que eu precisava do meu tempo pessoal, eu consegui perceber que eles também precisam do deles. Porque o crescimento da criança precisa disso, desse tempo, desse espaço. Então, a ociosidade e o silêncio, eles são preciosos para que eles possam crescer e se desenvolver num ritmo próprio, que alguns é um pouco mais rápido, o outro é mais lento. Então, mas é um momento que eles podem personalizar a forma de aprender. É um momento exclusivo deles com eles, e isso precisa ser permitido. Então, eu questiono muito essas crianças que têm agendas superlotadas, porque elas cumprem um cronograma que nem os adultos conseguem sobreviver com saúde. E abrir mais janelas para que existam esses espaços pessoais. Claro que tem que começar pelos pais, porque se isso é um valor para os pais, eles vão permitir isso aos filhos. Se isso não é um valor para os pais vão enchê-los de atividades. Quando acontece dessa permissão e suporte existir na família, é o que eu chamo de inclusão. Acontece uma inclusão da criança na família. A gente fala em inclusão para outros assuntos, né? Na escola, que até é uma coisa que está em alta. Mas eu trago a inclusão num olhar familiar, porque muitas crianças são excluídas, elas não participam da casa, elas não têm opinião, e isso é muito prejudicial para elas. Por isso que eu coloquei uma frase aqui, que é: ninguém cresce na pressa e a criança aprende com ela mesma. Tem uma frase da inclusão que acho que está no próximo, que eu falo assim, que a criança ela é menor, mas ela não é menos. Esse olhar inclusivo dá um pouco de trabalho, dá no começo, mas como ele é uma curva crescente, daqui a pouco os pais que entram nesse desafio passam tempo, eles vão ter filhos mais organizados, com uma autoestima melhor, com mais responsabilidade. E são coisas que todos os pais querem para os filhos, mas precisa ser formado. Pode passar, Dê.
No capítulo 7, eu falo dos mundos que se cruzam, que são, né, os corpos individuais, e aí é onde começa a festa dos conflitos. Eu coloquei a foto dos meus ali, porque, assim, os três, eu tive o privilégio de ter um filhinho de cada tipo somático, tá? Então, tem um que é mais meso, um mais ecto e um mais endo. E, assim, eu tinha que rir, gente, eu ri muito, né, nesse meu percurso, até eu conseguir aprender. E só essa diferença, essa diversidade que a gente não escolhe, ela gera tanta confusão, tanto mal-entendido, tanto conflito, que hoje eu dou risada. E eles aprenderam a rir também e a conversar com isso. Mas o caminho que eu precisei fazer, para mim e para eles, é primeiro acolher, entender o jeitinho de cada um. Vamos respeitar, a tua irmã é assim, mas esse é o jeito do teu irmão. Então, não adianta cobrar agora. Então, esses diálogos, esclarecendo o que é, e vamos nos contentar com isso. O que a gente pode fazer a partir das nossas diferenças? Então, foi assim que eu consegui estabelecer um convívio melhor. Tem conflitos? Tem, mas bem menos. Porque as formas de dar e receber amor são muito diferentes. A forma de expressar amor é muito diferente, mas não deixa de ser amor. Também a proximidade e distância é muito diferente, é muito particular. E, às vezes, as pessoas concluem a partir do que elas têm como verdade. Hoje eu consegui ensinar para eles que isso não é uma verdade, que eles podem se sentir não amados por uma atitude, mas que eles podem falar isso para a pessoa. E aí fazer a ponte. A partir daí, dá para se criar regras e conversas e combinados em família para que flua melhor. Pode passar. Você tem mais 5 minutos, tá? Tá. Falta só mais, acho que 2, 3 slides, tá? Vai terminar rapidinho. No capítulo 8, eu falo da reorganização em movimento, que é onde eu fecho com a importância do pertencimento, né? Quando eu falo da inclusão, eu falo de trazer a criança para dentro da família. Como? Ela tem que pertencer. Como é que a gente pertence a algum lugar? Tendo uma função, seja ela qual for. Então, mesmo com 2 aninhos, quando eu comecei a formativa, gente, a Vivi tinha acho que 2 anos e meio. Então, mesmo com 3 aninhos, a criança pode fazer alguma coisa. Aí vai lá buscar para a mãe não sei o quê. Pega lá a vassoura, vai aqui para mim. Por mais que ela espalhe mais a poeira do que junte, ela pode participar. Ela se sente alguém, ela se sente importante. E isso vai fazendo com que ela tenha vontade de aperfeiçoar e consiga ser melhor naquilo, né? Então, é preciso confiar nessa capacidade da criança e orientá-la, porque a importância não está no resultado. Como eu falei, não é a louça limpa, não é a roupa dobrada igual hotel, igual a roupa de cama igual de hotel. É o processo. No começo vão dobrar, vai ficar tudo meio amassado, vai, mas não importa. Para ele está ótimo, e isso que tem valor. Porque em pouco tempo eles fazem como se fosse um adulto. Hoje eu sou testemunha disso. Tem coisa que os meus filhos fazem que eu olho assim e falo, nossa, eles fizeram melhor que eu. Então, o valor está no processo, porque está na cooperação, na participação, e isso é o que eu chamo de educação para a vida, isso é o que eu chamo de educação ativo-participativa. E aí eu coloquei, a criança ela é menor, mas ela não é menos. Pode passar. Aí, considerações, ali está 5, mas está errado, tá? Considerações, na verdade, nem é um capítulo, gente, eu esqueci de apagar. Essa obra foi inspirada na conclusão do curso de formação de psicologia formativa, entre 2015 e 2017, mas que continua até agora, né? Não termina. E também parte do conteúdo eu extraí do programa Conviver, que é um programa de relacionamentos, eu falo bastante da família, e das bases para a educação ativo-participativa. Pode passar.
as referências, né? O que eu usei como referência bibliográfica, o livro do Kelleman, Amor e Vínculos, e tem muitas coisas que eu não consegui puxar, mas o que eu consegui puxar foram 2 workshops, mas tiveram muitos, né, Leila? De lá até aqui tiveram muitos, e todos eles com certeza contribuíram. Mas eu coloquei aqui o da Família e Corpo, que ele marcou muito para mim, que é Formando Proximidade e Distância, ele aconteceu em 2020, e o Formando o Futuro, que é de Intimidade e Maturidade Adulta. Foi um workshop muito, muito importante também, que aconteceu em 2020, em novembro. Pode passar, Dê. E, por último, os meus agradecimentos, né? Eu não fiz isso sozinha, eu sei que eu precisei de um terreno fértil. Então, primeiro, assim, a minha família atual, eu me separei num dado momento e me casei novamente. Então, eu tenho um outro marido e as crianças também estão comigo. Eles me deram muito apoio, muito suporte para eu poder desenvolver isso. Eu precisei me ausentar um pouco para conseguir fazer acontecer. Também eu agradeço a Leila, desde o começo, desde o primeiro dia que a gente conversou, Leila, Tá bom. na entrevista, que eu ia desistir, eu estava tão cansada, e você falou, não, venha fazer o curso, venha, vai valer a pena, estica, faz esse esforço, e foi a melhor decisão que eu tomei. É até difícil não me emocionar, porque o caminho formativo, ele é para a vida, né? Ele não é uma ferramenta só para trabalhar. E isso realmente mudou minha vida, me ajudou a me fortalecer. Também com o teu exemplo, com a tua firmeza. A Denise, que nos bastidores acompanha todos os dramas e sucessos, também com muita risada, muito aprendizado. Então, foram 2 corpos marcantes no meu caminho, né? A presença de vocês é muito forte nesse meu processo. E, claro, né, todos os membros do centro, porque tudo que a gente faz está em grupo, e esse grupo ele tem um valor tão grande, onde a gente traz as nossas histórias, e uma história nos toca, e a gente acaba aprendendo, é de um valor inestimável. Principalmente dos encontros, eu lembrei muito dos nossos encontros, e eu morri mais ainda de saudade, onde eu lembro que você, Leila, a primeira coisa que você tinha que fazer quando a gente chegava no encontro era abaixar, calma, gente, vamos abaixar a excitação, senão não dava nem para falar. Então, assim, primeiro você tinha que falar o chega. Hoje não precisa, né, Leila? Mas antes precisava. E isso me ajudou muito com os meus filhos, porque as crianças são assim. Então, quando eu chegava em casa, eu fazia assim com eles. Calma, gente, calma. Primeiro, e até hoje eu faço isso com eles. Então, assim, essa troca pessoal, ela é muito maior do que eu possa colocar em qualquer referência bibliográfica, ou, enfim. Por isso que o meu agradecimento a todos vocês, ele vem de todo o coração, ele é muito grande. Eu sou muito grata a vocês. Muito obrigada. E a foto foi a Carol que tirou. Ela não está aqui, eu acho, mas foi ela que tirou. É isso. Posso tirar, né, a apresentação? A foto está ali. Pode tirar. Uhum. Pessoal, esqueci de falar para vocês. Obrigado, Paty. As perguntas vocês mandam no chat direto para a Paula, né, Paula? É isso? Direto para a Paula. Quem já escreveu, a gente vai dar uma caçadinha aqui, que eu esqueci de avisar você. E daí eu leio aqui para a Paty. Perguntas que vocês tiverem. Aí, gente, perguntem.
Olha, eu Eu não vou ficar tenho, aqui falando sozinha. eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho um comentário que eu quero fazer, porque eu achei tão bonito a maneira como você estruturou o livro, achei tão humano, tão pessoal também, que fui olhando, né, cada capítulo e os temas que você abordava, e muito formativo, né, tão dentro realmente do olhar formativo, e estão juntando a sua experiência pessoal com a sua experiência profissional. Então, eu quero te dar os parabéns, porque eu achei muito bom, muito bonito, um belíssimo trabalho. E estou esperando para finalizar a monografia, esperando ansiosamente. Obrigada, Leila. Nossa, muito obrigada. Ela tá no forno. Também Quanto posso. nos fez? Fala. Boa noite, eu sou Silvana, fiz um caminho paralelo ao de vocês em outros tempos, mas não faço parte do grupo de vocês diretamente, agora eu estou mais próxima. E foi realmente isso que a Leila falou, de como você formatou o teu trabalho, né, com esses ingredientes todos formativos, pessoais, enfim. Eu queria te parabenizar. Eu sou terapeuta de família também, então eu acho que é um livro que eu vou indicar muito, porque Muito obrigada. para lidar com os filhos. Eu lido muito com divórcio também, mas acho que nos dois casos você ensina muito a partir de você, da tua experiência. Então, obrigada e parabéns, sucesso. Obrigada. Tem uma pergunta aqui da Isilda. Você tem tido procura do seu trabalho por instituições educacionais? Eu sempre tive, né? Na verdade, eu comecei por aí. Quando eu vim para cá, para São Chico, eu fui muito demandada nas escolas. E eu sempre atendia. Eu ia até voluntariamente no começo. Isso acho que começou em 2013, 2014. Depois eu comecei a cobrar um pouco, mas foi mais, tinha um cunho mais voluntário, um valor menor, né? E o público eram os pais, os professores, ia revezando. Essa, na verdade, é a minha paixão, gente. Que eu venho já desse histórico da educação. A minha família, minha avó minha mãe, enfim, e já na faculdade eu também fiz muito trabalho na área da educação. Então, é um assunto que eu trago com muito carinho, eu tenho muito prazer em fazer. Eu dei uma diminuída do ano retrasado para cá, nessas instituições, por uma questão de foco. Eu precisava focar mais em outras coisas, e como eu estava entrando vivendo mais formativamente, eu precisava de mais tempo para mim, para ter um novo olhar para as crianças, um novo olhar para a minha família, nova família, e de tudo isso que eu quero trazer ainda. Aí eu me afastei um pouquinho, mas eu confesso que é o meu ponto fraco. Eu tenho dificuldade de falar, não vou, não posso, mas volta e meia tem gente que me chama. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Tiago, eu não sei escrever aqui. É para Paula Cizenando, não para Paula Menezes. Copia lá para Paula Cizenando, pode mandar para ela a pergunta que eu leio aqui, tá bom? É que eu não sei escrever aqui, que estou recebendo no chat direto, desculpa, gente. Enquanto o Tiago está escrevendo, eu tenho uma minha, que o pessoal está escrevendo ainda. Paty, você consegue falar um pouco mais como é que você vai, eu acho que tem uma coisa interessante, como é que você vai introduzindo o pensamento formativo na relação com as crianças, as propostas que você vai estar fazendo. Então, você vai olhando a dinâmica de cada um deles, você citou aqui mais meso, mais endo, mais ecto, e você vai propondo no café da manhã, no almoço, na forma de arrumar a cama. Claro que não estou falando para você contar tudo, mas
você conseguir citar, eu acho que era interessante para a gente ouvir um pouco como que o seu pensamento vai propondo para eles na relação isso. Tá, primeiro que esse é um tema um pouco mais profundo, então, assim, isso especificamente eu não abordo no guia, porque tem que explicar outras coisas, tem que entrar na explicação dos tipos somáticos. Enfim, vai existir esse novo material sobre isso, mas, por enquanto, eu estou preferindo colocar isso no programa, lá no programa Conviver, e também na clínica. Então, eu explico para os pais sobre os tipos, como os pais identificam os filhos. Para eu não ter que fazer toda aquela explicação teórica, eu uso os animais. Então, eu falo, mas o seu filho se parece com o quê? Assim, mais com um beija-flor, mais com um urso. Eu trago algumas características principais, que eu sei que eles vão conseguir identificar. Daí eles se identificam, é isso, é um urso, é um touro. Aí eu começo, então, olha, para o urso, né? Se teu filho parece mais com um urso, é importante, você percebe que ele acorda um pouquinho mais devagar, ele toma um café mais lentamente, isso tem que ser respeitado. Então, se você está numa rotina onde tem que acordar cedo e sair correndo, muda a tua rotina. Ou acorda a criança um pouco mais cedo, para ela fazer tudo o que tem que fazer, mas dentro do prazo dela, ou muda ela de turno. Mas, assim, algo tem que ser feito para conseguir preservar um pouco desse ritmo pessoal. Só que é engraçado que, para eu entrar nesse assunto, eu preciso, antes de tudo, entrar na questão do próprio adulto. Porque se ele não entende que ele tem um ritmo que ele precisa respeitar, ele não vai conseguir entender do filho. Ele vai achar desnecessário, bobagem. A vida que segue tem que ser assim. É assim que eu aprendi e ele vai sobreviver. Começar a trazer o pensamento formativo para os pais é algo que tem que ser feito devagar, porque essa virada de chave, ela não se dá, pronto, entendi. Ela demora. Você fala para um pai desacelerar, ele não vai topar, a não ser que ele faça uma prática, ele entenda e sinta que teve algum valor. Nossa, eu estou bem melhor agora, por exemplo. Então, a partir do momento que existe essa sensibilização, é por isso que eu trouxe exatamente essa palavra, né, no meu objetivo, é sensibilizar. Essa é a palavra que eu uso para começar a trazer a ideia do conceito formativo para a vida. E a partir disso é só o começo, né? A hora que abriu a porta, aí é mais fácil você conseguir navegar por esse caminho, porque ele já entendeu que ele ganha. Ele já entendeu que ele ganha. Aí o que vier, ele fazendo com ele, eu não preciso nem falar muito, ele automaticamente já vai desejar isso com o filho. Então, a intenção, a vida formativa, né, trazer isso para a vida, é nessa sensibilização, para poder querer para os filhos. Agora, a parte do esclarecimento dos tipos de cada filho, aí sim tem que explicar um pouquinho, mas é nesse nível, não vou dar um curso sobre os tipos somáticos para os pais, porque eles também não vão estar interessados. Então, eu explico só o que eles precisam saber, porque aí clareou mais ou menos o tipo do filho. Então agora faz sentido, e eu apresso a minha filha, que é isso que eu escuto bastante. Então por isso que meu filho faz tal coisa, por isso que ele se irrita. E até para entrar também, já falando dessa educação, como corrigir cada filho, como acolher cada filho. No livro do Amor e Vínculos, o Kellerman fala, tem uma frasezinha que ele fala, que muita gente pode ler e não prestar atenção, mas eu fiquei super atenta com aquilo, e eu destrinchei aquilo na minha cabeça, eu não lembro qual página que era, mas ele fala o seguinte, pedir para uma criança que é endo ficar sozinha no quarto é um desserviço que você faz para ela, porque o se recolher já é algo que ela faz. Entende? Então, por exemplo,
É ajudar a criancinha que é mais meso a se conter. Calma, vamos mais devagar, vou te ajudar, vem cá. É emprestar o corpo mesmo. Como emprestar o corpo para a criança participar um pouquinho mais. Como emprestar o corpo para falar assim, eu sei que você começou e não quer terminar, mas vem cá que eu vou te ajudar. Vou te ajudar a terminar. Mas para isso você tem que enxergar quem é o seu filho, quem é essa criança. Porque eles não são iguais. Tem mais pergunta aqui, tá? Só para vocês se balizarem. Aí tem uma da Leila. Que tipo de feedback você tem tido a partir do lançamento do livro e como escrever o livro influenciou seu trabalho profissional? Os feedbacks, eles são aspectos que acho que é uma das coisas que me deixa mais feliz, tá? Porque quando eu lancei o livro, eu não lancei, nossa, vou lançar um livro. Eu não fiquei grandona. Eu falei, olha, eu escrevi, eu vou publicar, né? Alguém vai se... Talvez eu ajude alguém. Então, assim, eu não fui com expectativa nenhuma. Eu simplesmente coloquei o que eu me senti vontade mesmo de colocar. Então, o que eu escuto, que eu acho engraçado, uma das frases é assim, nossa, você escreveu, parece que você escreveu para mim. Mas, ó, parece que você estava falando comigo. Então, eu percebo que as pessoas, elas se conectam mesmo. Eu consegui conectar. E elas, muitas vezes, esses feedbacks, eles vêm de uma maneira tão informal que eu não publico, eu não coloco isso. Porque eu não achei de bom tom. Mas, assim, elas me mandam áudios falando, olha, teve uma pessoa que falou, eu passei por uma fase super difícil da minha vida e eu li e realmente foi um guia para mim. E a dificuldade que essa pessoa estava passando não tinha nada a ver com filhos. Ela estava passando por um luto da mãe. Aí eu comecei a ver, nossa, como foi profundo. Ela, no luto da mãe, ela me dá esse retorno. Ela falou, foi um guia para mim naquele momento. E eu vou ler novamente, porque agora eu quero ouvir, pensando agora nos meus filhos. E assim, são depoimentos de conforto mesmo. Então, eu percebo que elas receberam esse abraço e conseguiram fazer esse abraço nelas. Então, ficou, a sementinha ficou. A sensibilização, eu acho que eu consegui fazer, que era a minha intenção. E qual que é a outra pergunta dele? A segunda parte da pergunta, ela pergunta como isso modificou a sua trajetória profissional. Peraí, deixa eu só falar. Não, ela não modificou, mas ela somou, né? E como escrever o livro influenciou o seu trabalho profissional? Me deu mais corpo, me deu mais força, porque a partir do momento que eu consegui colocar no papel, né, no computador, esquematizado, passo a passo, assim, elencar as minhas ideias, isso clarificou para mim também. É como se o método fosse ficando mais claro para mim. E quando eu recebo os depoimentos, me fortalece mais ainda, porque eu continuo com um trabalho intenso interno de elaboração, e eu consigo perceber aonde ele alcança, coisas que eu não enxergava quando eu fiz. Então, por exemplo, quando eu escrevi, uma mãe, eu estou com 42 anos, então uma mãe de 42 anos, filhos, 3 filhos, o mais velho está vai fazer 14, a do meio tem 11 e a mais nova vai fazer 8. Então, esse é o meu agora, certo? Então, o meu público, eu pensei que fosse mais ou menos esse. Um pouquinho para menos, talvez. E, na verdade, não. Eu recebi muitos feedbacks de pessoas mais velhas, que já têm filhos grandes, já têm netos, e falou isso. Nossa, mas ela está falando de mim. Principalmente no capítulo 3, que é onde eu fui parar. Então, são mulheres de 65, 70 anos. Eu falei, gente, que honra minha comunicar com um público mais velho do que eu e tocar o coração dessas pessoas. Então, isso para mim tem muito valor. Teve muito valor saber disso.
Ok. Tem uma do Tiago, querido. Quero antes agradecer um tanto a apresentação, foi incrível. E a pergunta dele é: quais retornos, acho que é um pouco dessa continuidade que você está falando, quais retornos que você está colhendo e formando na aplicação e acumulação dessas práticas e conhecimentos? Que continua um pouco aqui no que você estava falando. É isso, tá me fortalecendo, porque uma coisa que eu decidi, né, nesse trajeto, é fazer as coisas um pouco mais devagar, e isso para mim era um grande desafio, hoje não é tanto. Então eu estou fazendo num ritmo mais orgânico mesmo. E o livro ele me traz essa força e as informações importantes que eu preciso trazer, talvez com mais detalhar melhor. Eu tive eu enviei esse livro, ele foi para uma amiga que tem uma editora, e ela gostou muito, e ela me pediu, então assim, já teve um pedido. Ela falou assim: Paty, eu gostei muito, mas eu gostaria que você falasse mais, que você explicasse mais, falasse mais dos exemplos. Então, assim, trabalhar mais em cima dele, aprofundar melhor. E aí eu acolhi, eu estou pensando, eu estou absorvendo ainda, eu estou digerindo esse pedido dela faz alguns meses já que ela me falou isso. Ela me falou isso acho que em fevereiro, só que não é assim, né? Rápido. Se fosse um tempo atrás, eu já tinha feito, já tinha mandado. Então eu estou indo devagar. Mas esse é um dos retornos que eu tive profissionais que eu tinha esquecido já. Mas é uma editora muito boa, muito boa. Tem um comentário da Paula Menezes, ela colocou assim: nossa, fantástico, grata pela sua partilha. Obrigada, gente. Ai, eu fico tão feliz. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu brinco na minha casa assim, eu me lasco, né, com as crianças. Eu me lasquei muito mais antes, agora menos, porque eu transformei isso, mas eu falo para eles: eu me lasco aqui, mas tudo isso que vocês estão fazendo eu passar, porque às vezes eles respondem, enfim, as crianças são crianças, né? Eu falo: mas tudo isso eu vou transformar em ajuda para todos os pais que quiserem, que vierem me procurar. Então, assim, eu não me importo, tá? Que eu fique brava agora, que vocês me irritem, porque tudo isso eu vou transformar em ouro. Então, assim, eles me ensinam muito, e eles me dão muitos exemplos do como não perder a cabeça, porque é um intensivo, né? Não é porque eu estou aqui falando com vocês que eu cheguei em casa e é tudo uma maravilha. Então, assim, hoje eu vejo de uma forma mais engraçada, eu consigo dar risada e eles também. Mas, assim, são os meus grandes estimuladores, porque eu sei até aqui. Daqui 2 anos eu vou saber mais coisa, porque eles vão me trazer mais coisas. E isso eu estou tentando transformar em soluções, em saídas, em calma. Vamos sobreviver a isso. A Leila quer fazer um comentário em cima da nossa conversa. Na verdade, são 2 agora. Vai. Quando você falou da experiência com o pai, né, que você disse você tem que desacelerar e que ele não sabe como fazer isso, e é exatamente isso, né? Não adianta a gente dizer para a pessoa o que a pessoa deve fazer, porque a pessoa não tem as vias de ação. Então, aí é que é fundamental, é o diferencial do trabalho formativo, você poder trabalhar com a postura da aceleração para que a pessoa saiba, né, tenha um instrumento na mão de poder, é assim que eu posso desacelerar. Então, eu, na verdade, acho fantástica essa possibilidade e fiquei pensando aqui no valor de um grupo de pais onde você pegasse alguns temas e fizesse pequenas práticas, né? Desacelerar é uma delas, pressionar é outra, ou, enfim, as coisas que aparecem na sua clínica, como você podia montar um mini programinha de exercícios para fazer com os pais, fazer em grupos de pais, porque tem um valor muito grande
as pessoas aprenderem a como podem influenciar certos comportamentos que geram tanto problema na família. E pequenos ajustes, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Então, estou deixando aqui uma sugestão para um programa, para você poder implementar um programa como um outro passo, entendeu? A partir da sua experiência. E o outro comentário é sobre o pedido da sua amiga que é editora, e você disse, eu estou mais lenta, né? Ela fez o pedido em fevereiro. Não acho que você esteja lenta, acho que um pedido desse requer realmente um mergulho e acho que é o seu tempo, né? Leva tempo para aprofundar e para dar robustez a um tema desses. Então, acho que é importante você poder conversar com você e poder produzir em pequenas etapas, pequenos passos, até que você tenha algo para oferecer como uma outra camada, né? Então, fico feliz com essa demanda e espere pelo seu tempo. Obrigada, Leila. É o que eu tô, é o que eu estou me propondo agora. E até eu não sei, eu estava na dúvida antes se eu mexia no guia, aumentava o guia ou fazia outro. E assim, eu percebi que é melhor eu deixar o guia como está, porque ele tem uma função já, é um nível um pouco mais superficial, mas ainda assim ele é denso, não é um livro simples de ler, fácil de resumir, ele é muito, traz mesmo essa densidade. Então, acho que para agora, talvez eu deixe ele assim e faça um outro. Então, talvez você possa fazer um guia da vivência da família, porque esse aí foi da sobrevivência, não é? Talvez da vivência, Talvez viver da em família, né? viver em família, conviver em Isso. família, da convivência, algo por Isso. aí. Hã? Eu acho que sim, porque o que eu estou sentindo, assim, já vou até abrir um pouco para vocês, é que este novo livro ele vai trazer. Eu não quero trazer muita explicação do corpo herdado, por exemplo, mas ele vai trazer um pouco do antes que forma o agora e que vai formar o depois, né? Então, as famílias elas têm um antes, tem um durante. Então, não dá para falar só sobre o agora com algumas famílias, com os pais principalmente, porque eles trazem muitas coisas deles, crenças da família de origem, que também precisam ser faladas. Então, eu estou nessa profundez, e aí vai levar um tempo mesmo para eu amadurecer. E do grupo de pais, Leila, eu fico um pouco relutante ainda, sabia? Por quê? Não sei. Porque eu tô um pouco mais seletiva no sentido de comprometimento das pessoas. Porque eu sei que a maternidade, a paternidade, ela tem tanto tema, mas é tanto tema, que não é em todos que eu quero entrar. Eu quero entrar para fazer algo para quem quer, né? Para quem quer se trabalhar. E muitas vezes as demandas dos pais, eles não se incluem nisso. Tanto que atendimento de crianças eu só faço se for família, senão eu não faço. Adolescentes também. Mas Porque você senão pode criar um processo continuando. seletivo. É isso que eu estou vendo como. Para formar um grupo desse, certamente você tem que selecionar quem vai participar, né? E você pode começar com 3 casais, entendeu? Não precisa ser um negócio enorme, porque vai ser um processo também formativo para você, de aprendizado. Enfim, algo para se pensar, né? Algo para se pensar com calma, mas é claro que você escolhe com quem você quer trabalhar. Eu tô nesse processo. É como se fosse eu acho. também, sabe assim, um acompanhamento para o guia, porque é isso que você disse, a pessoa não vai saber como fazer. A pessoa vai tentar, vai fazer alguma coisa, mas exatamente como reorganizar um padrão,
É importante você poder oferecer para quem quer, óbvio, para quem quer, essa possibilidade. É isso que estou desenvolvendo, mas tem respostas que eu ainda não enxerguei. Mas eu acho que é esse o caminho também. Tem mais um comentário aqui, agora é um comentário da Isilda. Parabéns, Patrícia. É muito precioso esse trabalho, de ajuda muito ampla e necessária nos tempos atuais. Obrigada, Isilda. Obrigada. Os tempos atuais, os tempos atuais me comovem, mas eu não posso abraçar o mundo, né? Mas eu tenho pensado nisso. Vou fazer um comentário meu, que não tem aqui ainda nenhuma questão. Acho que, para mim, pessoalmente, talvez para alguns aqui que são muito mais tecnológicos do que eu, não seja tanta surpresa, mas, assim, eu acho que esse material que você formatou, Patrícia, tem o guia, né? Ele tem toda essa qualidade desse conteúdo que a gente está conversando, e acho que tem uma outra variação, que é essa agilidade de acessibilidade dele, né? Então, de repente, eu recebo no Telegram, eu posso baixar no meu celular, ficou um material dinâmico de muito acesso. Eu fiquei muito animada, né, quando eu comecei a manusear, e não sou tão boa nesse assunto. Então, eu assim, acho que aqui, agora falando para o tempo, a questão contemporânea, né, ele está super contemporâneo, e para nós aqui, né, do centro, nós profissionais aqui, né, do nosso assunto, para mim foi uma contribuição interessante, né, bem importante. Acho que assim, nossa, a gente pode usar isso de muitas formas, essa agilidade que tem na forma da Patrícia organizar o material, né? Então, só do estar na mão, né? Sim. Até eu fiquei surpresa, porque isso não estava nos meus planos. Ele veio, o guia, como eu acho que eu contei para a Leila e para você, Denise, mas eu vou falar para o grupo. O guia, ele não foi planejado. Aconteceu uma madrugada, eu fiquei sem sono, e acho que um mês antes, um pouco antes, a gente tinha feito um grupo onde alguém falou de insônia de noite, e a Leila falou assim, não, mas quando você está em produção, é normal você ter insônia, e aí você tem que produzir. Nossa, e daí quando eu tive essa insônia, eu lembrei dela, eu lembrei de ti, daí eu falei, nossa, quer saber? Tá bom, vamos ver, eu vou escrever. E aí começou a vir, veio com uma facilidade tão grande que o guia inteiro ele foi escrito de madrugada. E aí, durante o dia, eu comecei a organizar a parte da diagramação, eu falei, vamos ver como é que é, eu acabei fazendo tudo no Canva. E assim, em 2 dias ele estava pronto. Em 2 dias ele estava pronto. Aí fiz os registros, né? Fiz a parte mais burocrática que precisa ser feita. E assim ele surgiu. Então, ele não teve um planejamento, não teve um tempo de elaboração, porque o tempo de elaboração ele estava dentro de mim, mas eu não tinha percebido ainda. Mas ele estava aqui dentro. Então, ele simplesmente nasceu. Eu pari, né? Em algumas horas. Aí, já em seguida, já formatei. Aí, eu mandei para umas amigas, e uma amiga minha falou assim, mas, Pati, ela tem 2 filhos pequenos, de 3, de 2 anos, assim. Pati, é impossível, eu não vou conseguir ler. Eu quero muito, mas não dá. Hoje, o que eu consigo fazer é só ouvir podcast. Se for audiobook, eu escuto. Eu falei, então, eu vou fazer um audiobook, por que não? Muitas das minhas amigas estão com filhos pequenos. Aí, já no dia seguinte, eu me organizei para fazer a gravação. Eu aproveitei que os meus filhos não estavam comigo, e aí não tem gritaria, não tem briga, não tem para, sai daqui. Aí eu falei, eu acho que a hora é agora. Aí eu fiz a gravação. Então, assim, foi muito rápido, muito rápido. Eu vou acrescentar uma coisa, porque quando você está em processo criativo, tá? Foi a minha fala. Quando você está em processo criativo. Mas a outra coisa é o seguinte, você já estava, antes de escrever isso, trabalhando no tema da sua monografia. Já tinha um tempão que você estava se organizando para escrever sobre esse tema, né? Então, não foi algo que nasceu
do dia Do para o nada. outro, sem... Uhum. já tinha um processo em andamento, só que era um processo interno, né? O que veio na madrugada foi a possibilidade de expressar aquilo, colocar no livro, né? Organizar num livro. Mas o processo já vinha de longo tempo. É isso, é que eu não enxergava, né? Eu fiquei até meio assustada, assim. Aí depois a gente conversou, você ainda falou isso. Eu falei, é verdade. Da onde veio? Tem dois comentários aqui na sequência que acho que fala disso. A Érica falando que o precioso trabalho e o meu guia já está a caminho. E aí Obrigada. o Adriano gostaria de parabenizar pelos trabalhos e perguntar como ele faz para acessar o material e a publicação. Então, acho que já está na sequência aqui do que a gente está falando. O que eu fiz? Eu coloquei, hoje eu estou usando mais o Instagram. Aí, na minha biografia, eu linkei com o Linktree, né? Então, você clica na biografia, já vai aparecer o guia da família. Aí você clica no guia, ele já vai estar a página de venda dele. E tem a opção de ser o e-book ou o audiobook. E na biografia, eu deixei o primeiro capítulo em aberto, então ele está como amostra. Para quem quiser sentir, né, como é que é a minha fala, como é que é o ritmo que eu trago, está nessa amostra. Acho que ela deve ter uns 5, 8 minutos, se eu não me engano. Mas está lá, é o Patrícia Novaes Psi. Patrícia Novaes Psi. E assim, para mim, gente, deixa eu falar um desafio meu. Eu sempre fui do movimento do fazer grande, né? Do fazer muito, ajudar muita gente. E com o tempo eu fui fazendo menos, assim, ações mais pontuais. E o guia, ele é o resultado disso, do colocar menos, mas de uma forma concisa e direta e tocante, mas sem querer abraçar tudo. Porque esse foi um passo pequeno, mas que, na verdade, foi um grande passo. Então, eu posso falar agora, né, como experiência, foi um grande desafio, porque é nesse fazer pequeno que eu estou indo agora. Por isso que eu falo desse corpo, e mais no corpo orgânico. Por isso que agora eu não atendo tanto as escolas. Porque eu prefiro fazer de uma forma mais concisa, que realmente tem um valor que agregue. Eu não vou salvar o mundo, eu não vou resolver o problema da família com esse guia. Então, essa não é a minha intenção. Mas eu posso sensibilizá-lo a começar a se questionar nesse caminho. Que aí acho que eu estou planejando esse outro passo que a Leila falou, do organizar, né, um grupo, algo mais... um estágio 2, o nível 2, para quem quer. Leila, a gente não tem mais perguntas. Não sei se mais alguém. Acho que fica, né, liberado para você, se quiser. Eu não posso falar só um pouquinho? Claro. Eu também vou fazer só um comentário. Assim. Eu adorei toda a apresentação da Patrícia. Gostei muito da hora dos desmisturando. Achei assim, nossa, a cereja do bolo, porque eu acho que você toca no que é primoroso. Você não vê o seu filho se você não se vê. Começa com você. E eu achei que isso assim dá todo o embasamento para realmente, através dos pais, se reorganizar uma nova família, com um outro olhar. Né? Outra coisa assim, que aí, essa parte que você falou que já me tocou foi a parte quando você humaniza, né? O processo de gravidez, quando você falou dessas questões, cada gravidez é diferente, eu achei assim fantástico, de como você vai dando um senso libertador para as mães, tirando da ideologia. Eu tive isso, aconteceu isso na minha família. Minha filha tem uma gravidez péssima, minha gravidez foi ótima, a da minha filha foi péssima,
E ela até enveredou por aí. Ela foi até para a internet, compartilhando com mães. Olha, eu não me sinto empoderada, eu não me sinto nada disso. E uma série de mães foram tendo essas experiências e fizeram um grupo, um corpo maior para lidar com aquela situação. Então, eu acho assim que é um trabalho assim, eu acho que é primoroso para se constituir uma nova sociedade, um novo ser, sem isso que você está falando, não vou salvar o mundo, mas a sementinha que eu deixo vai fazer a diferença na criação dos filhos, dos outros filhos, a gente sabe desse processo, cada um vai levando esse legado, e um legado mais estruturado, maduro, mais humano. Então, assim, eu gosto muito desse olhar educativo, né, principalmente. E até assim, eu vejo até eu como avó, nossa, são 2 netos diferentes, né? Duas filhas diferentes que já foram, agora são 2 netos. Então foi aquilo que você falou, eu toquei também a mulher de 65 anos. Né? Então, assim, eu vejo meus netos, um extremamente mesomórfico, o outro Hector, está ali, sabe? É um barato, você fica olhando e bem bacana. Assim. Eu achei bem bacana. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Eu gostaria de fazer um comentário também, parabenizar a Patrícia. Eu acho que esse trabalho é muito necessário. A visão formativa para as crianças, né, partindo dos pais, em contato com eles mesmos, é muito necessário. Eu achei muito bom. O olhar formativo me ajudou muito a criar os meus próprios filhos, né, que, como sempre, eles são muito diferentes. E um era muito impulsivo, que eu tinha que conter, e o outro era muito contido, muito reflexivo, onde eu tinha que incentivar. Então, o olhar formativo que eu tinha sobre mim me ajudou muito a ajudá-los. Então, o quanto isso é necessário. Meus parabéns e aprofundar isso, muito, muito maravilhoso. Parabéns. Que bom, né? Obrigada. É isso que eu penso também. Tem muitos desdobramentos que podem ser feitos a partir de cada capítulo, cada fala, que é profundo mesmo, né? Quem vive a maternidade conhece a psicologia formativa, mergulha nesse mundo que eu estou trazendo, né? A gente sabe o que significa essa linguagem. Agora a gente tem uns 5 minutinhos para cada uma de vocês, para você e para a Leila, encerrar, né? Então, deixo com vocês, tá bom? Só para a gente organizar aqui. Você quer dizer alguma coisa, mais alguma coisa, Patrícia, em termos do seu processo ou do livro? Como é que você quer finalizar? Eu quero falar uma coisa que é engraçado. A gente estava, acho que no 2º ano de formação, e a Denise estava me acompanhando nos meus altos e baixos. E aí eu entendi que a minha filha do meio era uma endo. E eu acelerava muito em cima dela. Aí a Denise falou, mas Paty, ela te ensina ela te convida a você acessar a tua camada endo. Então, assim, eu falei, eu posso aprender com ela. Assim, de ter essa conversa do cocorpar, né? Da minha filha ser uma endo, eu uma mesoec. Aí chegou um dado momento que eu falei, tá, Denise, mas assim, ela vai demorar muito para me ensinar como é que é processar minha camada endo? Aí a gente deu risada, ela falou assim, Tati, calma. A camada endo não vai ser com pressa, não vai ser fazendo nada. Então eu dei uma resposta bem meso para acessar minha camada endo. E aquilo me marcou demais. E foi a partir disso que eu consegui chegar em casa e eu olhava a Renata meio que de canto de olhos. Eu falei, nossa, o que essa menina... Eu só observava para eu entrar mais no ritmo dela. E a partir desse dia, muita coisa mudou na nossa relação e na forma como eu lidava com o tempo dela, enfim, com as falas dela. Então, assim, foi muito engraçado essa conversa de tipos, como isso é forte. Por isso que a mãe tem que estar em trabalho, senão não adianta.
Por isso que eu estou sugerindo o grupo de pais. Uhum. Boa sugestão, Camila. Pensei, Leila, Mas quando você falou, eu tinha pensado assim também. Eu falei, gente, trabalhar com os pais, assim. Aí você falou, eu falei, nossa, a Leila falou. É um projeto, né? É algo para você pensar e poder ser desenvolvido com calma também, porque não tem pressa, né? Mas, voltando ao guia, você fez um comentário assim, esse guia é mais superficial. Eu não acho que seja superficial, eu acho que o guia é bem denso, entendeu? Só os tópicos já trazem uma grande densidade. Você não discorreu muito sobre, né, sobre cada um, mas isso não faz do guia superficial, né? Então, vamos reorganizar a linguagem, porque é um guia denso, onde você falou um pouco, você fez um panorama geral e você falou um pouco de cada coisa. Né? Então, talvez agora, no seu próximo projeto, você possa escolher alguns temas que você queira aprofundar. Né? Então, isso é um feedback que eu queria te dar. Eu acho que eu vejo o seu livro e essa publicação como parte de um processo em andamento. Tá? Então, muito provavelmente, você vai continuar a formar outras publicações ou outros projetos a partir daí. Acho que você abriu um caminho para você e muito calcado na sua experiência. Então, acho que isso tem um valor muito grande, porque você parte de uma experiência pessoal para formar um projeto profissional que tem um grande valor. E é isso, não é necessário atingir, não é necessário ter 1 milhão de seguidores, né? Quando as pessoas têm, não precisa. Né? Algumas centenas está ótimo, está excelente. Aonde o seu trabalho chegar, você tem você pinga a sua influência e dá a sua contribuição. Então, eu fico muito feliz de ter você no nosso grupo e de poder te acompanhar nesse processo, e estou torcendo para a continuação. Obrigada, Leila. Você seria a avó, né, no caso. Você seria a avó do guia. Já sou. A Denise também. Já sou. Avó. Sim. Paty, continuarei. Oi. Paty, vendo aqui a apresentação, inclusive as imagens, a linguagem, me deu uma impressão que até o título foi muito feliz, porque dá a ideia de praticidade. Eu acho que quando a Leila fala da consistência, né, da densidade, fala é um guia denso, é porque ele é consistente e me deu uma impressão de muito prático, inclusive por essa conexão com a sua própria experiência pessoal. Achei muito precioso, já fui lá no Instagram, já encomendei. A Erika é rápida demais, gente. Já paguei, que o meu bicho é girafa, ó, meu pescoço vai na frente. Parabéns, tudo de bom. Que engraçado, obrigada. Muito bom. É muito bom isso. Essa do bicho é ótima, né? Também. Essa aproximação, essa chegada nos pais pelo bicho é maravilhosa. Eles dão risada pelo mas animal, eles rapidinho. Gente, é maravilhosa, é uma forma bacana de chegar, né? Bem legal, muito bom. Isso eu não trouxe no guia, mas assim, quando estão comigo eu faço, né? Na clínica eu faço. Que bom, gente. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui, pelos parabéns, pelos votos futuros. Eu vou continuar assim e vou compartilhando com vocês. Como eu falei, né? Essa construção, ela vem de um terreno em conjunto. E eu sei que o que eu trago aqui também toca no caminho de cada um, no caminho formativo de cada um. É muito pessoal isso. E também estimula, né, para que cada pessoa faça o seu caminho ao seu modo. Era algo que para mim era muito difícil e hoje eu estou vendo que está acontecendo. Então, me tranquiliza, eu não vou fazer nada com pressa, mas vou fazer. Então, participaremos de outras
outras coisas juntos ainda. Muito obrigada, gente. Muito bom. Parabéns aí. Pode postar, eu posso postar o link do Insta lá na comunidade formativa, gente? Sim, pode. Porque eu acho que é legal, né? Para Isso. todo mundo, mesmo quem não esteve aqui, poder Com acessar. certeza, com certeza. Gente, eu também quero Pra tirar agradecer a foto, todo né? mundo. Para tirar foto. Tirou, Leila, foto? Eu tirei uma antes, mas a gente pode tirar outra, mas eu quero também agradecer a presença de todo mundo, dando sustentação a esse projeto nosso dos encontros formativos, que, avançando pelo ano, estamos aprofundando e como é que se diz, estabilizando esse projeto. Então, fico muito feliz de fazermos isso, muito mesmo. E agora, eu não posso tirar outra foto, não, porque se eu tirar essa agora, vai apagar a outra. Alguém tira. Vou tirar também. Que coisa boa. Helena, entendeu tudo? Sim? Sí, entendí. Sí, gran parte. Muy bueno. Gran parte, muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Tá ótimo. Tá ótimo, gente. Valeu, Ótimo fim de muito bom semana. mesmo. Valeu. Parabéns. Valeu, Valeu, tudo de obrigada, bom. gente. Foi Patrícia. ótimo. Um beijo. Beijo. Tchau. Thanks, Beijo, Paty. tchau. Obrigada. Beijo. Bom feriado. Bom fim de Ah, é. semana.